Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai, nós estamos aqui na tua presença. Gratidão por nos dar força, por fortalecer cada membro do corpo do Mashiach. Que o teu Espírito, dia após dia, esteja aperfeiçoando, para que todos estejam, Pai, unânimes, no mesmo plano e propósito, porque essa é a tua vontade, Papai. E tu preparaste um corpo para que o teu Espírito habitasse. Eis aqui o teu corpo, Papai, a tua igreja. Fala conosco como aquele nutriente, quando entra no corpo, satisfazendo ali todas as necessidades juntas, medulas, a mente, o músculo, todas as vitaminas necessárias para o corpo, Papai, seja administrada sobre nós, para que possamos estar, Papai, em funcionamento perfeito, toda inteireza, Papai, para te alegrar, para que tu olhes para nós e veja perfeição em corpo, alma e espírito, no nome de Yahshua, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, Papai. Amados irmãos, a paz de Yahshua. Hoje, dia 7 de abril de 2023, nós vamos iniciar o desafio, ruminando aqui o desafio do dia 23/11 de 2022. Quem viu lá a mensagem, estudou, já está inteirado do assunto. Mas quem não, a gente vai relembrar aqui, né? Irmãos, desde quando eu comecei a me reunir, eu conversava até com a irmã Alaide no carro, vindo para cá com a irmã Líria. Desde quando eu comecei a me reunir com os irmãos, eu via como que era importante voltar nos estudos, porque quando eu encontrei o mensageiro, eu cheguei na reunião assim, eu tenho esterco de denominação, mas quando encontrei com o mensageiro, eu olhei para ele, no primeiro dia, eu falei assim, tudo que este homem falar, eu preciso ouvir, e ficar bastante atento, porque ele apresentou, na primeira reunião que eu fui, ele apresentou um conhecimento que eu não tinha ouvido em toda a minha vida. Eu nunca tinha ouvido palavras como aquela, nunca. Irmão Edgar, Pai Yahshua, meu irmão, é porque aí deixa as cadeiras mais assim, casal chegar, aí pode sentar mais perto, entendeu? Aí eu falei assim, eu preciso gravar o que esse homem fala. Irmão, desde a primeira reunião, quem lembra, quando eu cheguei, eu gravava, eu filmava. Primeiro dia que eu cheguei, eu olhei assim, eu fiquei observando, ouvindo aquelas palavras, eu peguei meu celular assim, ó, quietinho no muro, assim, ó, eu escorei no muro, e eu ficava filmando, para mim ver aquilo ali de novo, porque aquilo ali para mim era muito rico, muito rico. Aí, e ali eu conversando com o pai, falei, pai, eu nunca tinha ouvido palavras como essas, nunca. Aí quando eu comecei a ficar mais firme, eu comecei a gravar. Eu gravava meio que escondido, ficava preocupado se isso era ruim, né? Mas eu gravava escondido, eu colocava o celular assim no bolso e ficava gravando. Gravava tudo. E eu, desde quando eu comecei com os irmãos, eu já trabalhava no aplicativo.
Aí o que eu fazia? Colocava o fone e ficava ouvindo. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Que a nossa reunião era de domingo a domingo. Era um domingo. Depois, 15 dias depois, uma outra reunião. E era em média uns 40 minutos. Ô irmãos, eu ficava... Ô gente, por que não chega outra reunião logo? Aí mudou. Aí vai ter mais uma reunião agora vai ser todo domingo. Nossa, que alegria. Mais 2 áudios para ouvir, né? Que era só 2 áudios no mês, agora mais 2, 4 áudios para me ouvir. Eu ruminava, eu mastigava aquilo ali, irmão. Mastigava. E pegava a Bíblia com os meus supostos conhecimentos de antigo e tentava conectar. Eu falei, nossa, aprendi tudo errado. Nossa, ele leu isso aqui, irmãos, e foi assim. Aí foi quando alguém percebeu que eu estava gravando, perguntou, você está gravando? Eu falei, eu gravo para me entender melhor, tal, mas eu falei com aperto no coração, porque eu falei assim, ixi, será que eles vão pensar que eu estou querendo expor eles, né, para o público e tal? Mas aí o papai falou assim, não, vão gravar todas as reuniões. Eu falei, aí foi maravilhoso. Aí nós começamos as gravações. E olha para você ver, meus irmãos, como é necessário os ruminares hoje. Hoje são mais, acho que já ultrapassou 500 áudios, não já? Já ultrapassou 500 áudios no Telegram. Olha para vocês verem. São muitos áudios. Então, por isso que a gente volta nos estudos, para a gente ruminar aquilo que nós aprendemos lá atrás, para voltarmos, para conectar lá na frente. O estudo de hoje, ele vai se conectar com a ministração de quarta. Eu ouvi ele hoje. Ele está se conectando com o estudo de quarta, irmão. A gente não sabe explicar isso, porque tudo quem conduziu foi o Espírito, desde o início. Eu estava escutando. Aí eu disse, eu acho que esse estudo aqui voltou para o início. Voltou para o começo? É. Aí eu olhei, disse, 23 do 11 é igual a idêntico. E ele fala ali da cidade de refúgio, ele explicou, né? Mas agora a gente sabe como é que é a cidade de refúgio. Ele fala ali a condição que era Ial, aí saiu, aí ficou Ialcha, que a gente chamava Ial de Ialcha, e Micael, a gente entendia que eram os dois, mas a gente sabe agora que é Ial visível, e é Ialcha, Micael, o Espírito. Então o nosso entendimento cresceu muito, grato a Ialcha. Fala bem alto, irmão Rodrigo, para todos ouvirem. Então a criança crescia em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. Diante de Ial e dos homens. E quem é o diante de Ial, irmão Rodrigo? Diante de Ial, no caso, que é o Espírito, né? Isso, muito bem. Então, nós estamos o quê? Dia após dia, crescendo. Então, vamos iniciar aqui nosso desafio do dia 23 de 11 de 2022. Irmão Joial. Toda vez eu falo Joial, Oial, né? Oial. O que está escrito? Fala bem alto. Em Lucas 12:12. Fala bem alto. Vai. Hã? O Espírito vos fará lembrar, pois o Espírito de Ial vos fará lembrar naquele momento o que deveis dizer. Então, quando o papai fizer uma pergunta para a igreja, ou qualquer ancião, em vez de você olhar para o irmão com aquela cara, será que ele vai conseguir responder? Você vai olhar para o seu irmão e para a sua irmã, você vai interceder. Ial, faça ele lembrar. Ial, faça ele lembrar. Ajude o irmão a lembrar, ajude a irmã a lembrar. Por quê? Porque quando qualquer membro do corpo está sendo comprimido por alguma coisa, todo o corpo entra em ação para tirar aquela compressão
para aliviar o corpo. O corpo ele trabalha junto, irmão. E ele fez tudo perfeito para mostrar que a igreja tinha que ser assim, porque se não fosse assim, não seria igreja, seria seitas. Seita significa o que, irmão Felipe? O que significa seita? Não sabe? Pergunta o irmão Caleb, que já fez vídeo. Partido tomado. Eu lembro que o irmão Caleb falando com o vozeirão, mensageiro de sorte, você sei, partido tomado. Epa! Partido tomado. Por quê? Essas denominações, ela pega e traz para o seu próprio conhecimento. E você tem diversidades de denominações, com títulos e nomes. Em nenhum momento você vê na escritura Papai Alcha falando, você vai abrir templo religioso e você vai colocar uma placa. Em nenhum momento ele falou isso. Ele falou, vocês vão de casa em casa. O alimento que vos servirem, isso será o vosso salário. Então, se serve pão, é o seu salário. Se serve um banquete, é o vosso salário. Independente, o mais importante não é o que está sendo servido, e sim o que está sendo o quê? Trazido por Ial. A mensagem. Porque nem só de pão, irmão Rodrigo, continua. Viverás, irmão, Mas de toda palavra de Ial. Não, de toda palavra que procede da boca de Ial. Tem que colocar os textos certinho. Por quê? Toda palavra que procede da boca. Da boca é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Irmã Edna. Isso. Ou melhor, Ial chama Micael. A boca de Ial, aquele que fala por Ial. Aquele que saiu de Ial fala por Ial. A palavra de Ial. Quem que é a palavra de Ial? A palavra de Ial É. Isso. E é a boca de Ial. Então, o mensageiro, ele carrega o nome de Ial. E ele fala por Ial. Porque nele tem o espírito de Ial. É tudo conectado, irmãos. Então, vamos abrir aqui em Números 35. Aí nós vamos iniciar pela irmã Angélica. Página 254. Números 35. 254. Números 35. O que faz a diferença nessa terra, irmão Oswaldo? O que faz a diferença nessa terra é falar a língua dos anjos ou a língua dos homens? Hã? A língua dos anjos. E o que é falar a língua dos anjos? Isso, falar as coisas espirituais, falar palavras celestiais. Isso é a língua dos anjos. E o que é a língua dos homens? São só as coisas terrenas, exatamente, muito bem. É isso que nós fazemos aqui, falamos a língua dos anjos. Número 35:1 diz assim: Ial falou a marcha na estepe de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó, e disse: ordena aos filhos de Israel que da herança que possui deem aos levitas cidades para que nela o que? Habitem, e pastagens ao redor das dareis tais cidades aos levitas. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para o quê? Seus bens e todos os seus animais. Então vamos lá, irmã Angélica. Ó, nessa passagem, me explique, com o entendimento que nós já temos hoje, qual o motivo que os levitas foram separados? Para quem? Não, servir quem? A Ial. Muito bem, respondeu certinho. Os levitas, eles foram separados para servir a Ial. Isso faz um link com o quê? Faz um link com Apocalipse e o quê? Quem pode me ajudar?
a lembrar. Eu sei, mas eu quero que vocês lembrem um pouco. Isso, mas ali já é o finalzinho. Eu quero outra passagem. Quem falou 7? Aqui o livro. É isso. Eu falo com vocês, meu ouvido é aguçado. Eu falo com vocês. É 7, vamos lá, Apocalipse 7. Eu falo. Minhas vistas é um pouquinho difícil, mas ouvir eu ouço. Vamos lá. O que não tem nenhum compensa no outro. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7. Versículo 2. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo do Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos. Dos servos. Então 144 mil foram feitos para servir. Servos e servas. Eles servem a Iau. Então quando os levitas foram separados, eles foram separados para servir a Iau. Ok? Aí fala: ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel. Agora volta lá em Números. Números 35. 154. Números 35, 1. Pegar do versículo 2. Ordena aos filhos de Israel. Está fazendo uma conexão dos textos. Está conectando os textos. Está falando que dos filhos de Israel, alguém vai ser tirado para diretamente servir a Iau. Então ele está mostrando que os 144 mil foram feitos para servir, como na antiga aliança, um grupo foi tirado para servir a Iau à parte. Então ele está apontando, viu como é que conecta os textos, como diz a irmã Rejane? É assim que as escrituras conversam, e é assim que a gente fala a língua dos anjos. Tá tudo bem, irmã Edgar? Mais ou menos. Mas Tá aí? tô Grata a Yah, grata a Yah. Você vai estar bem. Tá? Nome de Yahshua. Aí fala assim, versículo 2, Números 35, 2. Ordena aos filhos de Israel que da herança que possui, deem aos levitas. Mas olha que maravilhoso, irmãos. Vou explicar para não delongar. Depois os irmãos podem ler essa passagem todinha que vocês vão entender o que Iau fez ali. Presta atenção. Os levitas, eles foram separados para cuidar das coisas de Iau, para servir a Iau. Moisés era da tribo de Levi. Quem pode levantar a mão? Levanta e responde. Irmão Ronaldo. Sim. Isso. Moisés era da tribo de Levi. Se Moisés era da tribo de Levi, Iau escolheu pai Jael, chamado irmão, escolheu Arão, escolheu Moisés para ser sacerdote. O Iau não escolheu Moisés para ser o sumo sacerdote dele. Quem que escolheu? Arão, o irmão dele, que era também da tribo de Levi. Tá. Pai Jalso, meu irmão. Tá, então tem algo aí bom para ser analisado. Quando o papai nos trouxe lá atrás o entendimento sobre os levitas, nós passamos a entender que os 144 mil, descrito em Apocalipse 7, eles são levitas. Mas quando fala, ele está marcando 12 mil de cada tribo, então está falando que agora todas as tribos são levitas? Não são mais tribos separadas? Porque antes eram tribos, e uma delas, que era levita, que são levitas, da tribo de Levi, foi tirado para servir a Iau.
e do meio deles foi tirado o sumo sacerdote e os sacerdotes. Mas levita é levita, as outras tribos são outras tribos. Mas agora, no tempo do fim, ele separa que os 144 mil é como se fossem os levitas de antigamente, porque eles vão ser, todas as tribos de Israel vão ser marcadas na fronte, porque era o sumo sacerdote que era marcado na fronte, dizendo agora: antes vocês não serviam no templo, mas agora vão servir no templo. Então Yalmos pega a história da lei e conecta a história do futuro, para apontar que ele tinha um plano lá atrás de pegar levita e transformar eles em realeza de sacerdotes. Só que antigamente não tinha mulher servindo no templo, não tinha mulher. Por que não tinha mulher servindo no templo, irmão Jonathan? Especificamente eu não vou conseguir responder. Pergunta o irmão Felipe. Pergunta o irmão Caleb. Irmã Julie. Por que as mulheres antigamente não podiam servir no templo? Elas não tinham direito à herança. Só deveria ser os homens, que era apontado na genealogia. Mulher não tinha partilha na contagem da herança. Você lembra lá de Jó? Jó tinha quantos filhos, irmão Edgar? Jó. 3 mulheres. 10, muito bem. 10 filhos, sendo que 3 eram mulheres. 7 filhos homens e 3 mulheres. As 3 tinham casas? Não. Casa significa o quê? Casa significa nessa época. Nessa época de agora. Nessa época de agora não tinha casa. Não. Eu falo nessa época, eu não falei da forma, não me expressei bem. Casa no tempo de hoje, que a gente sabe o que significa casa, espiritualmente falando. Igreja. Ok? Templo, casa. Quando você vai falar, a casa celestial é o templo, a casa terrena é a igreja. Casa celestial agora, estou falando lá em cima. Templo, ok. As 3 mulheres não tinham casas, não serviam no templo. A condição que está apontando para as regiões celestiais: as mulheres não serviam no templo, elas serviam aonde? Fora, no jardim do Éden, em outras funções, mas as funções eram somente para os homens, a função do templo, e mesmo assim tinha que ser escolhido por Ial, não era qualquer um também não, tá? Isso por quê? Porque tudo que Marcia fez foi uma cópia das coisas celestiais. Vamos ver que isso está na palavra? Oi, amado irmão. Fala bem alto, irmão. Fala mais alto. O nosso médico não se perde, eu estava associando o que ele falou e o acontecido do passado. Eu vi bem comunicação, eu falo no começo do concurso, na condição que ele falou, por que Cristo escolheu Moisés para ser o sumo sacerdote? Lembrando que o sumo sacerdote tinha que ser perfeito. Aí Moisés marcha, ele é gato. Exatamente. Na condição, o Alberto falou, gato podia servir? Não. Não podia. Ele falou dias atrás para nós. Falou, é isso mesmo. Essa conexão. É isso mesmo, mas é isso mesmo, é desse ponto mesmo. Porque o sumo sacerdote, para servir na condição dos sacerdotes, o corpo tem que ser perfeito. É aquilo que nós falamos aqui no começo. O corpo inteiro tem que estar perfeito, porque todos eles estão trabalhando aonde? No templo. Está entendendo? Tanto átrio interior como átrio exterior. Os 144 mil, eles trabalham. Percebe? Então, mas quando a gente fala dos 144 mil, a gente fala aqueles que vão servir no templo.
Vai servir, os 144 mil vão servir no templo terrestre, irmã Kátia. 144 mil vão servir no templo terrestre? Os 144 mil vão servir no templo terrestre? Não. Não, por quê? Porque ele não foi designado para que vai servir a era de Laodiceia, E qual mais? de Sardes da Escritura. Não. Não, perdão, é Tiatira e Laodiceia. Qual mais? E Tiatira especificadamente, ela não vai servir diretamente no templo. Não, né? Não. Então, é os atentos de Filadélfia? Não, irmã. Não. Não. Pensa mais um pouquinho. Laodiceia. Sardes versus Pergunta aí, irmã Marinalva. Pérgamo, Pérgamo. Não. Pérgamo é... Irmã Edna. Você pode Posso, mas fica mais atenta, tá? Presta atenção. Ó, eu falei os 144 mil, ok? Eles vão servir no templo. Aí eu pergunto, eles vão servir no templo terrestre ou no templo celestial? Agora eu te pergunto, por que quem vai servir no templo terrestre? Os filhos de Adão. Tá, eu quero saber quem. Quais eras? Das eras. Então, tirando Esmirna, o Filadélfia, que são oito, né? E as acompanhantes, Pérgamo e Sardes, que são as damas de companhia. Lembrando, sempre quando falar das eras, fala os vencedores, tá? Isso. Aí vai, então, quem vai ficar na terra são os demais, né? Os dietas, Tiatira e Laodiceia. E eu quero saber quem que vai servir no templo terrestre desses que vai ficar na terra. Você citou certinho. Que tem o servo de ferro, que é Tiatira. Não, não. É o bronze, meu irmão. Lembra o átrio exterior cobre? Você tem na lei, você tem os metais, tem a bacia de bronze, colocava água antes do sumo sacerdote, ele adentrar o santo lugar, ele se lavava, trocava suas vestes. Lembra que o papai explicou? Tiatira vai auxiliar ali com o cetro de ferro. E o papai lá atrás, já tinha explicado isso. Agora, por isso que a gente volta para relembrar os irmãos. Porque os 144 mil é uma realeza de sacerdotes. Eles vão se... Sacerdotes, quando eu falo realeza de sacerdotes, tem que lembrar. Os sacerdotes são os anciãos. E os 144 mil são levitas. São levitas. Por isso que fala que agora as 12 tribos de Israel, elas se transformam todas em levitas. Por quê? Porque antes elas não serviam dentro do templo, agora elas vão servir. É a representação das filhas de Jó. Antes elas não serviam no templo, na casa, não tinham casa, não tinha herança. Agora elas vão ter herança. Entendeu? Então, porque você tem, conforme a carta de 1 Timóteo, presta atenção, irmãos, conforme a carta de 1 Timóteo, capítulo 3, você tem ali servos e servas. Mas o ancião tem ancião e anciã? Não tem. Tem ancião, servos e servas. Os servos e servas são os levitas, a condição dos 144 mil. Os sacerdotes são os anciãos. E o sumo sacerdote é Yahushua Micael. Ok? Irmão Ronaldo? Hã? Estava concordando que não tinha anciã mulher. Tá. Então, afinal, entender, quem que vai ficar na terra? Quem reina na terra, no templo, são os bronze. Eles servem no templo, ato exterior. Os de Tiatira estão também no ato exterior do templo. Entendeu? Mas aqueles que representam o utensílio de cobre, os utensílios de cobre são essas duas eras, que é uma condição de fazer o que com a terra? Eles dão o suporte. Olha, os sacerdotes não tinham que se lavar ali, eles lavavam os animais nos negócios de bronze, né?
Isto, ele se lavava antes de adentrar. Então, uma condição do trabalho da era de Laodiceia, que é cobre, e da era de Éfeso, que também é cobre. Agora, Tiatira, ela serve como cetro de ferro, com cetro de ferro. Você percebe um governo rigoroso, entendeu? Mas todos estão servindo no templo, átrio interno e átrio interior e átrio exterior. Mas eu quero apontar para a lei, para a gente entender o que Al fez lá atrás, para apontar para o futuro. Porque antes, irmã Angélica, os 144 mil, vou falar assim, as 12 tribos de Israel, não serviam no templo, exceto a tribo de Levi. Agora, todas elas servem no templo, que seja interior ou exterior, todas elas servem no templo, desde que seja vencedor. Olha só para você ver como que é maravilhoso. Você pega aqui, ó, a era de Esmirna, teve que passar pela morte? Sim. Lavou as vestes do sangue do Cordeiro. Éfeso, teve que passar pela morte? Sim. Lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Pérgamo, teve que passar pela morte? Sim. Lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Tiatira, vai ter que passar pela morte? Lavou suas vestes do sangue do Cordeiro. Quando fala lavar, nós estamos falando que começa a parte externa, para depois ir para a interna. Sardes, tem que passar pela morte? Toda ela? Não. Então, exceto Sardes, vestes limpas, as demais tem que passar pela lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Filadélfia, tem que passar pela morte? Alguns vão passar pela morte e outros não. Os vencedores nesta era são chamados de atentos, são seres celestiais. Da era de Filadélfia saem os seres celestiais, ok? Uma pequena parte não vai passar pela morte. Lavou suas vestes no sangue do Cordeiro? A parte vencedora, irmã, que vai ser tirada. É isso que eu estou falando. Lavou suas vestes no sangue do Cordeiro? Fala alto. Foi justificado. Foi justificado. Por quê? Anda com o anjo da vida. Por andar com o anjo da vida, ele protege o seu povo para que o dragão, que tem o direito de comer aqueles que nasceram de mulher, fala, estes não vai poder comê-los. Por quê? Porque eles andam comigo. Por isso que fala, alguns em Sardes, eles andarão comigo. Por quê? Eu não vou permitir que dragão coma eles. Ou seja, eles não vão lavar a veste no sangue do Cordeiro, que é a tribulação. Não vão, estes. Mas os demais vão. Laodiceia, vai lavar as vestes no sangue do Cordeiro? Vai. Por isso que aqui em Apocalipse capítulo 7, abre aqui, ó. A gente está voltando muito nesses assuntos. Aí eu volto lá para conectar com um pouquinho que o papai trouxe. A gente volta lá para conectar com um pouquinho que o papai trouxe. Para fazer os irmãos vir empurrando os irmãos para frente. Ó, Apocalipse capítulo 7. A gente leu aqui o versículo 2 e a gente viu que é 144 mil, correto? Esse 144 mil aqui então, irmã Ângela de Ial. Esses 144 mil, então, são de quais eras? 144 mil era de Esmirna e era de Filadélfia. E quais mais? Pérgamo Pérgamo é de 144 mil? Irmã Ângela. Não, 144 mil é só Filadélfia e Esmirna, porque são todos. Então, irmã, mas não é dessa forma. Tem que lembrar, ajudar a irmãzinha a lembrar. Ajudar a irmãzinha a lembrar. Os 144 mil
são Filadélfia. Eu firmei a pergunta porque eu percebi que a irmã não tinha entendido ainda, por isso que eu firmei a pergunta de novo, tá? Os 144 mil é composto de 4 eras. Tem que lembrar: Esmirna, esposa, cabeça de ouro, e tem as damas de companhia, Pérgamo, isso, e você tem Filadélfia, esposa, a face esquerda da esposa, tem as damas de companhia, Sardes, vencedores, ok? Então você tem 4 eras que compõem as 12 tribos de Israel. Então em Apocalipse 7, do versículo 1 até o versículo 8 aí na sua Bíblia, você vai identificar que é os 144 mil das tribos de Israel, que antes, no passado, não serviam todos no templo, era somente os levitas, mas agora os 144 mil, todos são marcados na fronte, são então agora levitas, podem servir no templo agora, porque recebeu a marca sacerdotal, consagrados a Yahweh. Por isso que ele fala aqui, olha, versículo 3, não danifica a terra, Apocalipse 7, versículo 3, presta atenção, não danifica a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado a fronte. Fronte é o que, irmão Oswaldo? O que é fronte? Testa, isso, exatamente. Não danifica o mar, a terra, o mar, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Yahweh. E a gente viu que lá atrás, a irmã Angélica respondeu certinho, os levitas foram separados por quê? Para quê? Para servir a Yahweh. Então, esses que estão sendo marcados, o Yahweh está repetindo o ato que ele fez lá atrás com Marcha. Pega os levitas e fala: este pequeno grupo vai servir a mim no templo, serão servos e servas, agora no futuro. Lá atrás não era, mas agora é. Ou seja, as mulheres passam agora a poder servir no templo, mas não são todas, são algumas. Entendeu? São algumas. Quando eu falo algumas, engloba os 144 mil. Parte de 144 mil é mulher e homem. Os anciãos, só homem. Servos e servos, 144 mil. Os anciãos, só homem. Só estou recapitulando o que nós já sabemos. Correto? Sendo assim, olha que maravilhosa a escritura. Yahweh vai na lei, fala para a Marcha assim que a gente ia ler. Vamos lá, a gente tem que voltar aqui. Eu vou e volto e às vezes eu perco. Não deixa esquecer não que eu tenho que voltar aqui, para recapitular isso que é muito importante. Vamos lá em Êxodo 25, 40. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Êxodo 25, 40. 139. Isso aqui lá atrás, quando o pai já chamou Moisés. Isso aqui lá atrás, quando o papai nos ensinou, eu falei assim: ó, como que é maravilhoso. A lei se conectando com o tempo do fim. Pai já, irmãos. Então presta atenção, irmãos. Perde foco não, foca aqui. Presta atenção. Ó, Êxodo 25, 40. Irmão, Carlos Vinícius, lê bem alto, irmão. Êxodo 25, 40. Você está com qual Bíblia? É o Shalom? Ah, tá. Então, lê bem alto, então. Era só para saber, para não dar diferença. Lê alto, irmão. Depois, faz tudo conforme o modelo que foi mostrado sobre a montanha. Viu? Ó, Marcha, Moisés, vê, pois. Irmã Laíde, tá atenta, irmã? Foca, irmã. Não perde foco não, tá? Ó, Marcha, Moisés, observa o que eu te mostrei aqui na montanha, e você vai fazer tudo idêntico, semelhante ao que eu te mostrei. Então, quando ele organizou as tribos, foi mostrado para ele que tinha uma organização celestial, que parte das mulheres, que as mulheres não serviam no templo. Por isso a cópia que ele fez também não poderiam servir no templo, porque lá em cima as mulheres não serviam no templo.
E Al olhou para Ângela, para Angélica, para Julie, Diene, Imanaci, Kátia, Adriana. Oxe, eu vou falar tudo não. Todas as mulheres que estão andando com o anjo hoje, irmã Flávia, pegou ela lá, veio lá da França, outro veio lá de outro estado, e foi juntando. Estas aqui são minhas, e vai servir no meu templo. Por que Ial fez isso? Porque ele olha lá na lei e fala: não, agora não é mais a lei, agora é o Espírito. E a vontade do Espírito é que os seus filhos adentrem para dentro, aonde estão os sacerdotes. E ele fala que vai ser uma realeza de sacerdotes. Realeza de sacerdote é composto de 24 anciãos e servos e servas. 144 mil separados dos anciãos, que são 144 mil levitas, servos e servas, composto por 12 tribos, mas chamados agora um só nome, levita. E eu vou falar uma coisa para vocês que hoje eu ouvindo a mensagem do papai, eu ouvi o Levi chorando. Aí papai tá nisso, né? Ele fala assim: olha lá o nome disso, olha lá o nome daquilo. Alguém olhou o nome de Levi? Aí o papai falou: olha lá qual que é o nome de Levi. O significado de Levi significa unir novamente, ajuntar, unificar. O nome de Levi significa unificar. Aí a palavra um segundinho só. Aí a palavra em Ezequiel fala assim, ó, Ezequiel, eu acho que é Ezequiel mesmo. Eu acho que vai me lembrar, é Ezequiel mesmo. Ezequiel, pega a acha de lenha, escreve, presta atenção, irmã Kátia, foco, presta atenção. Pega uma acha de lenha, escreve: casa de Israel com eles. Pega uma outra acha de lenha, casa de Ialda, casa de Ialda com eles. Ajunta as duas. Assim eu farei com este povo. As tribos que antes foram separadas, agora foram ajuntadas. E o nome é Levi. Por quê? Unificou as tribos novamente, mas no tempo do fim, pelo sumo sacerdote. Por isso que quando Shaul fala de corpo, cabeça e corpo, ele fala do sumo sacerdote, o corpo que é a igreja, unificados no mesmo corpo, membros, juntas e medulas ligados um ao outro. Porque antes o levita tinha que sair no átrio exterior e pegar a tribo e falar assim: me dá aqui seu dízimo, me dá aqui seu dízimo, me dá aqui seu dízimo, e levar para dentro. Mas agora não é assim. Agora Ial está estabelecendo uma realeza de sacerdotes e servos e servas. E agora ele fala: olha, vocês são os meus dízimos, vocês que vão servir no templo comigo. Por isso que quando chega no tempo do fim, irmãos, Shaul Paulo, quando ele escreve a carta identificando ancião e servo, ele mostrou através do Espírito a necessidade do cabeça e do corpo. O cabeça e o corpo cabeça, cabeça o corpo cabeça. Por quê? Porque se não estiver no mesmo Espírito, no mesmo entendimento, no mesmo propósito, na unidade da fé de Yahshua Mashiach, não pode servir no templo. Por que não pode servir no templo? Porque para servir no templo tem que ser filho do sumo sacerdote.
e qual é a ordem de Melquisedeque, irmã Tamires? Qual que é a ordem de Melquisedeque para o seu filho? Vou falar, qual é a ordem de Ial para o seu filho, conforme a ordem de Melquisedeque descrita? Vou te ajudar. Tu és? Hã? Não. Pergunta ao seu marido. Isto, conforme a ordem de Melquisedeque. Então, meu filho, tu és sumo sacerdote agora para sempre. Agora você, irmã Tamires, anota aí no seu caderninho conforme o papai te orientou. Coloque Melquisedeque e coloca estudar sobre Melquisedeque, tá? A irmã vai estudar para ruminar esse detalhezinho para a irmã ficar afiada, junto com seu marido, tá? Entendeu, irmãos? Então agora, conforme a ordem de Melquisedeque, é assim que se assemelha a Melquisedeque, aquele que vem no final dos tempos. É gratificante isso. É gratificante isso. Por quê? Falar assim, o Espírito que lá atrás escreveu os 10 mandamentos, porque ali foi o dedo de Al escrevendo as tábuas do mandamento. O dedo de Al é quem, irmão Jonathan? Yaush Micael. O dedo de Al é Yaush Micael. Ele escreveu. E aqui na frente tem um celular tocando. E já tem um tempo já. Já tem um tempo que eu estou ouvindo. Eu estou tentando identificar de onde veio. Mas eu ouvi para você. Então, presta atenção. Lá atrás, quando o papai trouxe essa mensagem aqui, ó. Eu acho que está aqui em cima do cantinho, tá? Tá nesse lado aqui, ó, do mapa, ó. Vai falar de Anseu e Servo aqui. Os irmãos podem pegar o mapa. No mapa antigo, naquele mapa que inclusive está na casa do irmão Zalino, que tem um folheto, tem uma lateral aqui, ó. Um estudo completinho, escrito Anseu e Servo. Se você tem dúvida de entender, no mapa antigo que tem lá na casa do irmão Zalino, tá lá prontinho, você pode pegar. Do lado aqui, ó, direito, melhor, esquerdo, você vai ver o papai colocou um trechozinho escrito Ancião e Servo, um estudo abaixo. Foi o primeiro estudo nosso. Dê valor a essas coisas, porque foi através disso que nós entendemos a condição de igreja, de como servir a alma. No grupo de Filadélfia, dos grupos de lives, na descrição está em PDF, 2 atualizações que podem estar disponíveis no próprio celular. Aí, ó, viu? Muito bem, irmão John. Está disponível no próprio celular, está em PDF na descrição. Na descrição do grupo, tá, irmãos? Você pode acessar. Então, isso tudo é para a gente conectar a obra de Ial, que o dedo de Ial escreveu. Quando o dedo de Ial fala para a marcha, faça conforme eu te mostrei na montanha, irmã Adriana, o que ele estava querendo dizer? Do jeito que ele viu, tudo tinha que estar certinho, não podia ter nada, tinha que estar nos mínimos detalhes. Tinha que estar semelhante à forma que ele explicou. E ele mostra como que iria ser. Mas ele queria apontar para aquela época? Ele queria apontar para qual época? Para as épocas celestiais, para as coisas futuras. Com a época do fim. Ele queria apontar, sabe para quem, irmã Diene? Para aquele que viria, que é dito assim: marcha, eu vou levantar dentre um dos seus irmãos. Espera lá, marcha tinha Arão como irmão. Ele estava falando de qual irmão? Celestial. Porque papai Alcha, papai Ial visível com papai Alcha, fez quantos filhos? 10. Um deles é Micael. E ele falou: vou levantar dentre um dos seus irmãos, o Espírito falando.
dentre um dos seus irmãos, semelhante a ti, Márcia, semelhante a ti, vai tirar o povo do Egito, vai construir uma tenda, eles vão habitar de tenda em tenda, eles vão ser aprisionados por um tempo, e o profeta vai descrever: o que tenho eu aqui? Olha lá, portanto, meu povo foi levado cativo novamente. Ali está só Yauxa 52:6, mas a passagem do versículo 4, 5 fala assim, ó: mais uma vez o meu povo foi levado cativo. E o que tem eu aqui? O meu povo blasfema o meu nome incessantemente, todos os dias, mas, portanto, o meu povo conhecerá o meu nome naquele grande dia, e saberá que eu, que profetizei. Eu quem? O Espírito. Por que ele profetizou? Porque ele é profeta. Quando ele vem trabalhar a terra, ele fala: eu não sou profeta, eu sou um homem que trabalha a terra. Mas ele fala assim, não, você é profeta, e mais que profeta. E Al fala, ele fala que sou eu que profetizei, vós, sim, verdadeiramente sou eu que falo, que vão conhecer o meu nome. Por que vai conhecer o nome? Porque primeiro, dentro deste assunto, tem que conhecer o nome primeiro, irmã Alaide. Por que primeiro o povo dele, lá na frente no futuro, que seriam os levitas futuros, e os demais, que serviriam como realeza de sacerdotes, primeiro eles teriam que conhecer o nome dele, porque o nome, durante o tempo, foi esquecido. É a condição de aprisionamento no Egito, é a condição de ficarem cativos, e o nome sobre eles não estava sendo invocado mais, mas no tempo do fim o nome seria revelado. Então, dentro desse assunto das tribos de Israel, por que a gente pode falar que primeiro tem que ser revelado o nome? Lembra de Arão e lembra da ordem que foi dada: somente Arão e seus filhos podem servir no templo. Pronto, dei a dica. Abrem Apocalipse 7. Volta lá em Apocalipse 7. Antes de abrir Apocalipse 7, vai em Números. Qual passagem de Números? Números 6. Números 6. Números 6. Número 6. 27. Por que a gente tem que lembrar? Abriu aí, irmã Laide? Abre aí, para você ler bem alto. Número 6, 27. Lê bem alto, amada irmã. Ah, tá. Então, pera lá. Porão assim o meu nome sobre os filhos de Israel. Então, no tempo do fim, por que eles têm que lembrar do nome? Por que Al tem que lembrar a eles, tem que revelar para eles o nome primeiro? Isso, porque está escrito lá em Apocalipse 7, vamos lá. Apocalipse 7 que nós lemos. A palavra fala assim, ó. Eu não sei onde está, mas os irmãos podem me lembrar. Quando aquele povo olhar para vocês e ver que vocês carregam o meu nome, eles terão medo de vocês. E ver que vocês carregam o meu nome, eles saberão que vocês são um povo escolhido. É mais ou menos assim. Eu não estou lembrando onde está escrito. Quando o outro exército vê que vocês têm o nome de Al, eles vão fugir de vocês. Ó, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, ó, versículo 3. Não danifica a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado aonde, irmã Alaide? A testa. E quem que na antiga aliança era marcado na testa? Os sumos sacerdotes. O sumo sacerdote é marcado na testa, escrito consagrado a Ial. Ou seja, para se vir dentro do templo, tem que ter uma marca.
Tem que ter uma marca. Tem que ter uma marca. Qual marca? Consagrada a Yahweh. Mas está escrito em Apocalipse 14. Deixa aí marcado 7, vai lá no 14. Apocalipse 14, 1. Tive depois essa visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144 mil. Esses que foram lá marcados em Apocalipse 7. Que trazia o escrito na fronte. É o que foram marcados em Apocalipse 7. Escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Isso é a forma de ser consagrado. Porque se esse que está escrito consagrado a Yahweh, é porque ele é filho do sumo sacerdote Yahshua Micael. Yahshua é pai. Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá na parede aí, ó. Na parede aí à direita aí, ó, dos irmãos, ó. A minha direita e a sua esquerda. Ó, Yahweh, pai de todos. Yahshua, sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. Tu és sumo sacerdote para sempre. Aí, ó, Yahshua, pai dos 144 mil. Os levitas recebem a marca na fronte para servir no templo, que antes não iriam servir, mas com a marca do seu nome, eles servem no templo. Entendeu, irmãos? Irmão Bruno. Paz de Yahshua, irmãos, é tão tremendo quando o irmão fala sobre o nome, que é aquilo. Todos nós estamos aqui porque entendendo que Filadélfia já tinha sido selado, já desceram, entende? Por isso que é esse despertar do nome rapidamente em nós. É verdade. O irmão trazendo aqui, eu lembrei de uma passagem aqui, e é perto da onde que você falou, peguei um link aqui, ó, Hebreus 8. Hebreus 8? Perto assim, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos abrir. Só dar uma lida aqui rapidinho. Hebreus 8. Deixa a gente acompanhar. Hebreus 8:5 fala da parte que você trouxe lá, sobre a sombra, para a marcha fazer conforme. Ah, tá. É verdade. O que ele viu lá em cima. Entende, irmão? Isso é tremendo. Quando você pega aqui Hebreus 8:5, fala assim, ó. Aí fala assim, ó. Estes realizam um culto, que é a cópia e sombra das realidades celestes. Viu? A realidade celestes. Por isso que ele fala só, você vai fazer conforme eu te mostrei na montanha. São realidades celestes. Das coisas celestiais. Isso estava oculto, né, irmão? Por isso que fala Provérbios 25. A glória de Yahweh é ocultar certas coisas e a glória dos reis é desvendar. E essa humanidade nunca, irmão, compreenderia isso. São Paulo, ele fala assim, que quando ele começou a falar sobre os anjos, sobre o Espírito, houve o que? Uma divisão. E é o que acontece, quando nós falamos das coisas celestiais, acontece uma certa divisão. É verdade. Porque é loucura para essa humanidade. Aí fala assim, ó, de acordo com a instituição de algo recebida por Macha, a fim de construir a tenda. Viu? Foi-lhe dito com efeito, vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Aí, quando você pega aqui 8:10, fala assim, ó. Eis a aliança pela qual ficarei unido ao povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o mestre, porei minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Yahweh, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, afirmando, conhece a Yahweh? Porque todos me conhecerão, do menor até o maior, porque terei compaixão das tuas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí aquela condição da justificação
pela fé. Tremendo. Todos esses que não participavam é justificado pela fé para estar servindo, que é o que o irmão falou, os descendentes de Adão. Exatamente. Vou passar a palavra para o irmão. Exatamente, irmão. Gratidão, meu irmão. Gratidão. Por quê? Porque quando o reino, ele fala para a marcha, fala o reino, estou falando do Espírito, ele fala para a marcha, vai fazer tudo conforme eu estou te mostrando aqui na montanha, e Shaul Paulo descreve esse ponto, porque ele sabia que o novo sacerdote, ou sumo sacerdote, que é conforme a ordem de Melquisedeque, é um ser celestial. Por isso que fala assim, ó, marcha, eu vou levantar um do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, e ele vai conduzir o meu povo, apontando no tempo do fim, que este novo sacerdote, ou novo sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, fala que inclusive ele é semelhante a Melquisedeque. Está dizendo o quê? Está falando que agora a instituição declarada agora não é mais terrena, conforme a lei, mas sim a ordem, conforme as realidades celestiais, conforme as realidades celestiais. Ou seja, o que este sumo sacerdote está fazendo no tempo de hoje? Está preparando um povo para servir nas regiões celestiais. Por isso que ele fala aqui, ó, o irmão Bruno trouxe, ó, Hebreus 8:5. Ó, vamos pegar aqui, ó, do 1, só para a gente finalizar. 8:1. O tema mais importante da nossa exposição é esse, viu? Esse aqui é o tema mais importante para a gente conversar entre nós, os eleitos, como Shaul Paulo fala assim, ó, ou conversa entre os perfeitos, sobre as coisas celestiais, é os anjos. Ó, presta atenção, o tema mais importante da nossa exposição é este: temos tal sacerdote. Viu que esse tema é muito importante? Porque quando for confrontado lá em cima, nós vamos ter que apresentar quem é o verdadeiro, porque eles pensam que Satanás entrou para estar no lugar do herdeiro, mas a gente tem que mostrar que ele é o falso, e o que nós estamos apresentando é o verdadeiro. Esse é o tema mais importante. Então, quando for bater de frente com o querubim, quem não souber quem é o filho de Ial, meu irmão, nem sobe. Por isso que todos têm que chegar ao pleno conhecimento da verdade, de quem é o filho de Ial, o sumo sacerdote para sempre, e que se torna rei. Rei e sumo sacerdote, realeza de sacerdotes. Vamos lá. Temos tal sacerdote que se assentou. Olha, irmãos, é lindo isso aqui, irmãos. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Olha aqui. Temos tal sacerdote que se assentou. Aí ele fala para ela de Laodiceia assim, irmão: o vencedor concederei sentar comigo em meu trono, assim como eu venci e estou. Ele não fala eu vou estar, ele fala eu estou, porque ele venceu. Estou assentado aonde? No trono do meu Pai. Entendeu? Aí ele fala, olha, temos tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Viu, irmãos? Ele é ministro do santuário. Está falando, ele é rei e sumo sacerdote. É isso que ele está falando. Ele é ministro. O que é ministro? O que é ministro, irmã Adriana? É o que comanda todos os outros. Não necessariamente. Ministro é aquele que ministra, aquele que ensina, tá? É o mestre, ok? Aí fala, ele é ministro do santuário e da tenda, a verdadeira. Por quê? A antiga era falsa? Não, a antiga era só uma semelhança da celestial, mas a verdadeira ainda ia aparecer. Por isso que ele aponta na lei para o futuro, para que aqueles que lessem essa inscrição falassem,
eu não sou da tenda da lei de Moisés, eu sou da tenda da lei do sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. É essa tenda que nós pertencemos, o templo celestial. Aí ele fala, olha, ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo mestre. Armada pelo mestre, viu? Armada pelo mestre, e não por homens. Por quê? Marcha falou ali para os levitas levantar as tendas, colocar as estacas, definiu como seria, homens fazendo tendas para homens, mas aquele que é o construtor celestial faz tenda para seres celestiais. A tenda armada pelo mestre. Ele aprendeu muito bem, viu, irmãos? Eu era criança, estava com meu pai, era o mestre de obra, aprendeu a armar a tenda. Entendeu? Ó, todo sumo sacerdote, versículo 3, todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para o quê? Oferecer dádivas e sacrifícios, pelo que é necessário ter ele mesmo algo a oferecer. Na verdade, contudo, se Yahshua estivesse na terra, viu, irmão Rodrigo? Se Yahshua estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Espera lá, vamos aqui prescrutar, analisar esse ponto. A carta aos Hebreus descrita, ela é antes da morte do papai Yahshua ou depois da morte do papai Yahshua? Hã? Vamos lá, irmão. Eu estou vindo antes, depois, Espera aí, calma. É simples, é igualzinho o irmão Shaul perguntando antes do irmão Rodrigo. Shaul Paulo, ele estava ali no seio de Abraão? Aí, irmão, estava. Não estava. Presta atenção. É antes ou depois? Depois. Quando Shaul Paulo que escreveu, é isso que eu estou falando. Lá em Hebreus 1, quem lê vai ver que é depois. Exato, é depois. Irmãos, né? É fácil identificar. De Lucas para frente, é depois. Ok? Novo Testamento. Por que eu não conto o Novo Testamento a partir de Mateus? Porque não é o mestre verdadeiro. O mestre verdadeiro começa em Lucas em diante. Aí fala assim, ó. Oi, irmão. Também o Novo Testamento só começa depois da morte do Testamento. Então, exatamente. O verdadeiro só começa em Atos. Exatamente. Hã? É em Atos. Atos que é o Novo Testamento. Ah, tá. Sim, é porque eu falo assim, o Novo Testamento fala assim, começando do Evangelho, papai Yahshua ministra através da escritura de Lucas, né? Descrevendo a jornada dele. Em Atos mostra ali já o início das eras das igrejas. Na realidade, de fato, inicia ali mesmo. E o Evangelho anuncia quem é o verdadeiro. Então, são 4 evangelhos hoje apresentados. 3 são falsos e 1 é o verdadeiro. Tá? Aí, porque eu quis dizer Novo Testamento, na leitura natural, falar assim, Malaquias para trás e Velho Testamento e Novo Testamento. É porque eu não falei certo, tá certinho, tá? Ó, versículo 4. Na verdade, contudo, se Yahshua estivesse na terra, aí ele está falando de quê? Do que já morreu ou do que vai vir? Se Yahshua estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote. Porque o primeiro Yahshua já veio, já foi sacrificado, já foi madeirado. Mas a lei ainda continuou, porque lá
em Israel, falando terreno, eles continuam. Ele insiste em seguir a lei de marcha. Então, eles ainda insistem nesses ritos, até que então eles não fazem esses ritos, né? Eles estão sem o templo, mas querem voltar a fazer esses rituais. Inclusive, já tem lá as roupas, os utensílios, fazendo, porque eles pensam que o Mashiach ainda vai vir. Já veio, inclusive, pela segunda vez. Já está no meio deles. Mas não compreendem essas coisas, porque não são para ser compreendidas por seres carnais, somente por seres celestiais. E os carnais que andam com celestiais têm acesso às coisas dos anjos celestiais. Aí fala assim, ó: pois já existe os que oferecem dádivas de acordo com a lei, já existe. Aí ele fala assim, ó: estes realizam culto que é a cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição de Yahweh, né, recebida por Marcha, a fim de construir a tenda. Qual era o objetivo? De fazer uma tenda. Mas era a tenda da lei? Não, era uma tenda superior, em que fosse habitar nela não mais uma só tribo, mas 12 tribos. A tenda anterior era constituída para uma tribo, mas a tenda superior para 12 tribos, incluindo homem e mulher, no meio dos servos e servas. Aí ele fala: foi-lhe dito, com efeito, vê se faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Agora, porém, o Mashiach possui um ministério superior. De que Mashiach ele está falando? Do segundo. O segundo cordeiro. Pois é ele o mediador de aliança bem melhor. Irmão Caleb, quem é o anjo da aliança? Yahshua Micael. Quem é a taça com o vinho dentro? Que é erguida? Yahshua Micael. Nós tínhamos entendimento antes que era Micael, a taça, mas agora a gente sabe que é Yahshua Micael, com sangue nele. Entendeu? Ou seja, pois ele é o mediador de aliança bem melhor, cuja a constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Quem que anunciou a nova aliança? Irmã Cláudia. Quem anunciou a nova aliança? Não está lembrada? Irmã Léa. Quem anunciou a nova aliança? Que isso, irmã? Gabriel? Quando ele veio trazer Não é Gabriel, não. Vamos ajudar a irmãzinha a lembrar. Vamos abrir aqui em Lucas. Abre aí. Vamos lá. Lucas 22. Isso. Irmã Léa, lê aí, irmã. Lucas, bem alto. 22, a partir do versículo 19. Lê bem alto. 19. Fica em pé, amada irmã. Só para aqui o pessoal ouvir, todo mundo aqui, tá? Lê bem alto. Isso. Em diante. Pode ler até o versículo 20. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Memória de quem? Memória de Papai Alto, que ele era a alma.
Continua. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça. Ó, essa taça. Ele põe uma referência à taça. Viu que ele dá uma ênfase muito forte na taça? Presta atenção, vai. Essa taça, continua. Essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. A taça é Micael. O sangue é de Yahshua. Logo, erguendo o cálice da salvação, Yahshua Micael. Compreendeu? Então, quem está anunciando a nova aliança, irmã Léa? Não, irmã. Yahshua, que é a alma. Yah visível. A alma dentro do corpo de Yahshua. Ele está anunciando o reino dele. Os discípulos falam assim: mestre, onde o reino vai se manifestar? Os fariseus falam: quando? Os discípulos falam: onde? O reino é quem, irmã Léa? O reino está conosco, né? E quem é o reino? Yahshua Micael. É o reino. Isso. Yahshua Micael é o reino. Ele é o dedo de Yah. Yahshua Micael é o dedo de Yah. Por isso que eles ficou tão irado, mas tão irado, quando Belsazar, se eu não me engano, ele é neto de Nabucodonosor. Belsazar. No momento que estava acontecendo ali eles estavam ali se embriagando com o vinho de Babilônia, ele manda pegar as taças do templo, e quando chega com a taça de ouro, e ele derrama o vinho de Babilônia dentro, ali é uma batalha entre Sena e Micael, e ele fala na hora: Mene Tekel Pasquim, seu reino foi pesado na balança, fosse medida encontrada em falta, hoje mesmo lhe será tomado. Vem o reino Medo-Persa e cai, toma deles na hora. Por quê? Porque com a taça, os utensílios do templo, não se brinca. Nós somos a menina dos olhos de Yah. Ele cuida, ele preserva. Ai daquele que profana uma das taças. Taça, irmão? Taça do rei. Taça do rei. Gente, eles brincou com Yah. Yah até então se foi tranquilinho com eles. Deu um reino próspero, deu tudo. Mas agora vocês brincou comigo. Você pega minha taça para colocar vinho profano? Vou mostrar para vocês agora. Isso é o que? O homem severo. Ele entra em ação na hora. Entendeu? Isso é o que? É o que nós estamos vendo. Papai Yahshua e a alma, ele está anunciando o seu filho. Esta taça é a nova aliança, porque este aqui é o sumo sacerdote, conforme a minha prescrição, a prescrição que ele vai ser sumo sacerdote para sempre. É lindo entender isso. Quem consegue compreender isso hoje, sabe que vai ser livrado da tribulação. Por que sabe que vai ser livrado da tribulação? Porque sabe muito bem que quem está no meio de nós é o anjo da vida, que também é Yahshua Micael, que também é o Espírito, que foi gerado de Yah, e é o herdeiro de todas as coisas. Pode perguntar, só um minutinho, porque o Mondiante levantou a mão primeiro. Só estou me alegrando, sabe? Porque a gente entende diante de quem está, né? Quem está diante de nós, né? Fala bem alto para os irmãos lá atrás ouvir. Quando a gente entende que o sangue está sobre a taça, a gente entende o banco embebido de sangue, né? E a gente entende lá atrás a bolinha, a pombinha, né? Isso. É lá atrás, quando eu referência aqui, né? Lá atrás. Todo o segredo está sendo revelado agora para nós, para esse pequeno povo. Exatamente. Exatamente. E quem nós estamos diante, né?
Nossa, Uma grampeta. Irmã Edna, pode perguntar, irmã. Claro, pode perguntar sim, minha irmã. Pode ficar em paz. Está bem claro. Então, quem anunciou foi a alma e é Ial que sim. Isso. Ele está anunciando o seu filho. Tá? Ele está anunciando o reino de Ial. Tá? Quando pega aqui, ó, em Gênesis 9, 5, fala assim, ó. Irmãos, ó, ouve aqui. Vou pegar aqui só para os irmãos entenderem que a alma está remetendo ao sangue. Quando fala aqui, ó, tudo que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Viu? Exatamente. Apontando para a alma, que é aquele que fez sacrifício, para ficar Mais claro para os irmãos, entende? Exatamente. Porque a gente sabe que a identidade ali, ela tem uma representação muito intensa na condição ali que ele está dentro do corpo. Por quê? Porque quando o irmão leu essa passagem aí, a gente lembra da condição de quê? Que a lei e a ordem prescrita é: não coma o sangue, não coma, porque é a alma. Ou seja, o sangue, ele preserva toda a humanidade. Qual sangue? O sangue do corpo de Yahshua Micael? Não, o sangue do corpo de Yahshua, que é semelhante, que é Melquisedeque. É o corpo, é como fosse, é a representação da genealogia de Melquisedeque. Melquisedeque não tem genealogia. Não tem o quê? Não tem início e fim. Apontando para Ial invisível. Apontando para Ial invisível. Mas aquele corpo que vem na terra, ele não tinha genealogia. Ele não era da linhagem de José e Maria. Ali é dito em Lucas, como se supunha, aquele corpo físico é como se fosse Melquisedeque, terreno, é o corpo, mas dentro daquele corpo tem alguém que não tem genealogia, que não tem dia, é a alma dentro do corpo. Então aquele corpo que morre no madeiro para resgate dos demais, do céu e da terra, desde que estes o recebam. Agora, quando o papai quer anunciar, ele não quer anunciar ele, porque senão ele falaria assim: olha, essa taça aqui que eu estou apresentando para vocês é meu sangue nela, e o meu sangue aqui é a aliança que eu estou fazendo com vocês, como foi lá com Abraão. Mas ele fala, ele dá ênfase à taça, porque ele inicia com o anjo que é enviado, sempre, e com o sangue que é derramado. E você vê o cordeiro como que imolado, o cordeiro e o sangue, a pombinha e o sangue, entendeu? Ou seja, mostrando que ele estava apontando para algo que era a aliança do seu filho com a humanidade. Por isso que quando o papai Yahshua ele fala, será como nos dias de Noé, ele fala que o filho dele é como se fosse Noé, nos tempos de hoje, vindo à terra. Vai ser somente Noé, celestial, com a sua família celestial, e os que andam com ele, que vai se salvar da tribulação que está por vir, apontando para Micael. Naquele tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de tal angústia como jamais houve, desde que as nações existem. Mas o que? Nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Ou seja, se está escrito no livro da vida e está andando com o anjo da vida, a morte não passa a ter direito mais sobre esses, porque está com o anjo da vida.
Grato a Yahshua. Grato a Yahshua. Irmão de Cleito, pode falar? Só voltando aqui, que é a dúvida se era Belsazar. Belsazar. O nome quem ordenou que trouxesse as taças de ouro e de prata foi o rei Baltazar. Ele era filho de Nabucodonosor. Baltazar? Baltazar? Você está lendo qual Bíblia? Daniel 5. Você está lendo qual Bíblia? É o Shalom? Daniel 5:1 diz. Hã? Eu lembro de ser Belsazar. Belsazar é o nome de Daniel. Não é Beltesazar. É Belsazar. Eu lembro desse nome. É aqui, ó. Mas deve ser. O rei Baltazar ficou. Baltazar? É? Tá onde? Daniel 5:1. Deixa eu pegar aqui na Bíblia King James. Ele era filho, irmão? Era filho? Muito bom. Vamos pegar aqui, ó. Daniel. Daniel 5, o que, irmão? Vou pegar na Bíblia King James. Aqui, ó, na King James, tá vendo? Ó? Belsazar. Tá vendo? E no 12, fala de Daniel. Daniel é como eu falei, Daniel é Beltesazar. E em cima é Belsazar. Na Bíblia King James. Então isso pode ser alteração das traduções mesmo. Mas se eu não me engano, é Belsazar. No 2 fala que ele é filho. Ah, não. Ó, pera aí, ó. Você vê lá em Alchão. Mas tu, Baltazar, seu filho, não humilhaste teu coração. O filho de Baltazar, que é neto de Nabucodonosor. É o Shalom. Belsazar, irmão, eu estou vendo aqui, Belsazar é filho de Nabonito e Nitrócris, filha de Nabucodonosor. Ele era neto. Eu lembro assim por causa lá de trás. Aí tem que ver aqui que eu acho que tem uma tradução que mostra a forma escrita, porque às vezes a inscrição fica difícil, mas ele era neto mesmo. Aqui no versículo 2 está falando aqui, seu pai? Mas ele era neto. Mas depois a gente entra nesse ponto para ver o que era e o que não era, tá? Porque ele era neto, eu lembro disso mesmo. Mas a gente vai depois ver isso aí. Mas só para os irmãos entenderem o que? A revolta que Al não aceita profano com as coisas sagradas. Ele não aceita, irmão. Hipótese nenhuma. É rejeitado por Ial. Gratidão, papai. Então vamos finalizar esse ruminar. Então vamos dar gratidão, papai. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. E assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Que Yahusha te abençoe e te guarde. Assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Que Yahusha faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Que Yahusha levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. E assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Gratidão.